Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na segunda aula aqui deste módulo 5, tratando sobre a Epístola de 1 João. Na última aula a gente fez uma tradução bem acurada aqui do capítulo 2, versículo 25, e agora a gente vai para o comentário, beleza? Vamos seguir aqui da seguinte forma. Quando a gente tem aqui Kai haute, se você seguir comigo aqui na explicação, Kai haute estin, re epangelia hen autos, ou seja, e esta é a promessa, re epangelia, hen autos epengelato, ou seja, que ele mesmo, epengelato, nos prometeu, ou nos fez, como foi traduzido aqui, remi, né, nos, para nós, ele fez para nós essa promessa, ten zoen ten aionion, a vida eterna. Eu não cheguei a mencionar que aqui nós temos ten zoen ten aionion, é a ideia de um aposto, ok? Qual é a promessa? Esta é a promessa, e aí nós temos ten zoen ten aionion, a vida eterna. Então esta foi a promessa que ele fez a nós, ou que ele nos fez, ou que ele nos prometeu. O que? A vida eterna. Então ele é quase como se fossem dois pontos que ele trouxesse ali. Beleza, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Comentário agora acerca do texto. Primeiro, nesse verso, o autor explica as bênçãos prometidas para aqueles que permanecem na mensagem que ouviram. Se você lembrar, a promessa, certo? Ele está trazendo aí de que aqueles que permaneceram, aqueles que permaneceram naquilo que eles ouviram desde o princípio. Lembre da ideia de desde o princípio. É aquela da mensagem que eles ouviram desde o começo, que eles não deveriam, na verdade, sair desse caminho que eles ouviram, né, dessa mensagem que eles ouviram desde o princípio, mas que eles permanecessem. E qual é a promessa? Né? Qual é a promessa? Esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa é essa? A vida eterna. Então existe um fator aqui que as bênçãos, né, ficou aqui prometidas para aqueles que permanecem na mensagem que ouviram desde o princípio. Qual é? A promessa é a vida eterna. Ou seja, qual é a promessa para quem permanece na fé? Alguém poderia dizer, né? Não, mas a promessa para quem permanece na fé são muitos bens aqui na terra, né? Se você permanecer na fé, Deus vai lhe abençoar, vai lhe dar tudo aquilo de que você precisa, tudo aquilo que você quer. E, de fato, Deus nos dá tudo aquilo que a gente precisa, mas não dá tudo aquilo que a gente quer. A promessa que nos é feita e que Ele mesmo nos fez não diz respeito a nada aqui deste mundo. É uma promessa para a eternidade, é a vida eterna. Então é bom colocar isso como algo que é importante. Por quê? Porque é uma promessa que nos é feita, e às vezes essa promessa ela é feita por outras pessoas de uma forma diferente. O que é que vai lhe ajudar naquilo que você ouviu desde o princípio, para você permanecer na mensagem que você ouviu desde o princípio, para você permanecer na palavra de Deus? Qual é a bênção? Alguns vão dizer, permaneça na fé, fique firme, porque Deus vai lhe dar isso, aquilo. A promessa neste caso é uma promessa eterna. Diz respeito àquilo que nós vamos receber na eternidade. O texto prossegue aqui quando ele diz em outros lugares, em 1 João, a vida eterna é identificada com Jesus. E isso aqui também é interessante porque ele diz identificado. Como assim identificada? Jesus sendo o próprio como aquele que é a vida eterna. Ou é mostrado como sendo encontrada em Jesus. Ou a vida eterna é Jesus, ou a vida eterna é encontrada em Jesus. É assim que 1 João trabalha essa ideia. Como aqui a gente tem alguns exemplos, e eu quero trazer para você, quando diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu
filho. Vida eterna. Ten zoen, ten aionion, como a gente já falou, certo? É essa expressão aqui, ten zoen, ten aionion. O que a gente faz com isso? Deus nos deu a vida eterna. Se ele ficasse aí, já seria explicação suficiente. O quê? Que há um testemunho e o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. Mas João não para por aí. João explica que vida é essa. Que vida eterna é esta. Onde está essa vida eterna? E onde é que está a vida eterna? Está no seu Filho. Esta vida está no seu Filho. Ou seja, nós temos aí uma explicação. João não se contenta simplesmente com o fato de dizer que a vida eterna, que Deus nos deu a vida eterna, mas que a vida está no seu Filho. E aí você já vai notando que há uma questão que João quer chamar a atenção, uma questão cristológica. Ou seja, ele quer que as pessoas entendam que a vida ela está no Filho. E se você desprezar o Filho, você despreza o Pai também. Então lembre-se dessa questão. Não é simplesmente o fato de que você tem a vida eterna. A vida eterna ela só faz sentido se ela estiver no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a vida eterna ela está no Senhor Jesus Cristo. Não tem como se ter a vida eterna se não for através dele. Muito bem. Aqui a gente tem também 1 João 5,20, depois de 1 João 5,11. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entretenimento. Aliás, eu falei entretenimento, me desculpe. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Note aí. Quem é a vida eterna? Quem é a vida eterna? A vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Este é a vida eterna. Ou seja, se você notar, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele está fazendo uma declaração aí muito forte com relação a Cristo, colocando no seu lugar de Deus, né, como lhe é devido, e também dizendo que Cristo é a vida eterna. O próprio Cristo é a vida eterna. Então, não tem como se ter uma vida eterna se não for através de Cristo, porque o próprio Cristo é a vida eterna. Então, não tem como você desprezar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos também, no capítulo 1, no versículo 2, um texto já mais conhecido, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi revelada. Ou seja, aqui nós temos mais uma vez a ideia de a vida eterna, e essa vida eterna, ela estava com o Pai. Ora, quem é essa vida eterna? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. A vida eterna estava com o Pai. E nós temos aqui, nos foi manifestada. Ou seja, esse Senhor Jesus Cristo nos foi manifestado. E Ele, certo? Ele é a vida eterna. Aqui a gente tem até um aposto, certo? A vida eterna, a qual estava com o Pai. Ou seja, vô-la anunciamos. A vida eterna, ou seja, vô-la anunciamos o Senhor Jesus Cristo, mas aí ele traz dessa forma a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós, ou nos foi manifestada. Mais uma vez, o que a gente vai percebendo aqui é que há uma promessa da vida eterna, mas a promessa é de que nós vamos ter o próprio Cristo na vida eterna. Então, não é uma confusão, né? Mas obviamente a referência é a mesma quando se fala aqui sobre vida eterna e o Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo isso, digamos assim, propositadamente. O que ele está fazendo propositadamente? Dizer que Jesus Cristo é aquele que é a vida eterna e dizer que a vida eterna é aquele que é o Senhor Jesus Cristo. As duas coisas são a mesma coisa.
as duas pessoas, né? Mas eu falo assim, as duas coisas, os dois conceitos. Jesus Cristo e a vida eterna é o mesmo. A gente está falando da mesma referência. 1 João, 5,13. Estas coisas vos escrevi. Quando a gente tem aqui, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ou seja, para que vocês saibam que tenham a vida eterna. A vós que credes em o nome do Filho de Deus. Então, neste caso, ter a vida eterna, está diretamente ligada a crer no Filho, no nome do Filho. Ter a vida eterna está ligado a crer no nome do Filho. Ou seja, vocês que têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. Só não vê quem não quer a relação clara que João está querendo mostrar aqui, de dizer para essas pessoas que não tem como você ter Deus sem ter a Cristo. É impossível. Você não pode diminuir Cristo e achar que você tem Deus. Você não pode diminuir a pessoa de Cristo, você não pode desprezar a pessoa de Cristo sem você desprezar Deus, e muito menos você pode ter a vida eterna sem Deus, sem Cristo, porque a vida eterna é crer no Filho, no nome do Filho de Deus. Por último aqui a gente tem todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ora, aqui a ideia, a gente já falou desse texto, a gente traduziu esse texto. Ter o Filho, negar o Filho é não ter o Pai. Confessar o Filho é confessar o Pai. Então, fica muito clara a ligação aí da vida eterna e do próprio relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Você só pode chegar no relacionamento com Deus Pai se você tiver uma relação com o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu sigo Jesus do jeito que eu quiser. Não, não segue. É bom dizer para você que não segue. Você segue a Deus através de Cristo. Sem Cristo não é possível chegar até Deus, muito menos ter a vida eterna. 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem como ser mais claro do que isso, né? Ter a vida diz respeito a ter uma vida maior do que essa aqui. Não é só ter a vida, não estar morto aqui na terra. É ter a vida eterna. Então, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí você pode perguntar, isso justamente fortalece a minha argumentação, que é essa vida aqui é a vida eterna. Porque se alguém dissesse assim, não, mas essa vida aí é a vida normal mesmo, cada um tem e tal. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então tem pessoas na terra que estão sobre esse mundo que não têm vida. Elas não têm vida. Segundo o texto aqui, elas não têm vida. E o que elas têm então? Bom, elas não têm o Filho, então elas não têm a vida. Elas têm uma sobrevida. Elas sobrevivem nesse mundo, mas elas não têm a vida eterna, como a gente coloca aqui. Elas não têm vida. Ter o Filho, quando você vê aqui, aquele que tem o Filho tem a vida, quando você vê que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida, fica clara a relação entre ter o Filho e ter a vida. Ou seja, ter Cristo é ter a vida eterna. É claro que essa parte aí ela fica bem patente para a gente poder notar. Uma outra questão ainda que a gente precisa salientar é que ter o Filho é crer em seu nome e ter a vida eterna agora, certo? Ter o Filho é crer em seu nome, é ter a vida eterna agora. Ou seja, se você notar aqui no texto, até mesmo nesses textos que a gente já apresentou, esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Por quê? Quando a gente tem, e este é o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está no seu Filho. Quando a gente tem aqui, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro. Nós estamos em Cristo. Então este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso significa que nós já temos a vida eterna. Novamente aqui,
E a vida se manifestou e nós a temos visto, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Cristo, a vida eterna, naquele momento, presente para aquelas pessoas, no fato de que elas já tinham o Filho. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Vocês já têm, aqueles que creem no nome do Filho. Se trata de algo já presente na vida dessas pessoas. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Já tem o Filho, já tem a vida eterna. A ideia é mostrar com tudo isso que quando a gente fala de ter o Filho, a gente está falando em já ter a vida eterna, já ter aquele que é o Filho de Deus e a vida eterna. E alinhado ainda com essa crença aí do cristianismo primitivo, né, que a gente chama a atenção aqui, o autor pode falar da vida eterna como algo prometido para os crentes, algo que eles vão experimentar no futuro. Ou seja, a gente não está falando somente da vida eterna já presente, mas obviamente de uma vida no futuro, algo que nos foi prometido. E isso é muito interessante, a gente até já salientou um pouco sobre isso, porque se nós, aquilo que nos foi prometido por permanecer no Filho, permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio, diz respeito à vida eterna, nada mais do que isso. A gente não precisa de nada mais além da vida eterna. Isso deveria ser a razão para que nós permanecêssemos na fé. O quê? Ter a vida eterna. É o suficiente para a gente não precisa de mais além disso. A gente pode notar aqui também no seguinte, que em um lugar no quarto evangelho, como a gente vai ler aqui, em um lugar no quarto evangelho, Jesus disse que os crentes tanto já passaram da morte para a vida, quanto irão ouvir a voz dele no último dia e ressuscitarão de seus túmulos e viverão. É como se fosse uma ligação entre a vida eterna no presente e a vida eterna no futuro. Eu vou ler aqui para você. Deixa eu me puxar aqui para ficar mais fácil para a gente. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha aqui o presente sendo usado. Tem a vida eterna. O tem está no presente. Não entra em juízo, mas já passou, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha aí a questão da vida eterna também, Jesus sendo aquele que é a vida e dá a vida eterna. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. E sairão. E aí tem o 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ouvirão, sairão. Isso aqui é também João, mas claro, não mais nas suas cartas aí, de 1º, 2º, 3º João, mas no seu evangelho. O que se nota aqui é uma ligação, se você notar aqui, deixa eu me ajustar aqui onde vai ficar o vídeo. E aí, o que você pode notar aqui é uma ligação entre presente e nós temos também aqui, como você pode notar, futuro viverão, futuro ouvirão e sairão, futuro. Ou seja, essas ligações, como nós temos aqui, elas são o suficiente para a gente notar que ter a vida eterna
é algo que diz respeito, sim, ao presente, já ao presente, ter o Filho, ter a vida eterna, e isso já se aplica ao crente hoje, mas também se diz, obviamente, com relação ao futuro. Então é uma promessa completa, é uma promessa que já nos conforta hoje, mas tem um poder ainda maior para o futuro, que é quando ela vai se mostrar, digamos assim, de forma ainda mais plena, certo? Se você parar e pensar um pouco em termos daquilo que a gente pode aplicar sobre esse texto, é que essa é a promessa que nos é dada, a vida eterna. Não são promessas aqui deste mundo, não são promessas terrenas, são promessas futuras com relação à vida eterna, e também uma promessa de que já se tem. Agora, se você prestar atenção, essa promessa ela só pode ser alcançada, eu queria chamar a atenção para isso, o futuro, certo? O futuro, ele diz respeito a você ter fé para quando Deus manifestar a sua promessa. Mas o presente também, certo? O presente também, ele diz respeito a essa fé. Por quê? Porque você só pode confiar no Filho, você só pode confiar na vida eterna que o Filho e traz pra gente, se for através da fé. Nós poderíamos achar que as promessas de Deus para nós, seriam para este mundo, uma boa vida aqui, sem sofrimento, sem dor e tal, mas na verdade a promessa que Ele nos dá é a vida eterna. E essa vida eterna que nós já temos, mas nós só temos pela fé. Nós só podemos sentir como é que eu posso falar isso? Nós só podemos sentir os efeitos dessa vida eterna, dessa promessa que nos é dada hoje, já no presente, pela fé. E nós só podemos notar e também confiar na promessa futura também pela fé. Então, pelo presente nós vivemos pela fé, e no futuro também nós vivemos pela fé. Os efeitos da promessa no presente são alcançados pela fé, e os efeitos dessa promessa no futuro também são alcançados pela fé. Com tudo isso, a gente nota a importância que a gente saber que a promessa que nos deve consolar, que nos deve confortar, que deve gerar alegria e consolo no nosso coração, isso só pode ser entregue a nós através da fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Não é através do que a gente pode notar de promessas que esse mundo pode nos oferecer. Esse mundo vai nos oferecer prazeres temporários, prazeres que não são perenes, que são perecíveis, mas na verdade a promessa e os seus efeitos que nós já podemos sentir hoje e no futuro também, para o futuro, dizem respeito a algo que nós vemos pela fé. Não adianta esperar deste mundo uma promessa, não adianta tentar acreditar na promessa que esse mundo traz. A promessa que nós temos é a vida eterna, e nós já a sentimos em Cristo. Então, seja lá o que o mundo nos oferece, seja lá os prazeres, sejam lá as coisas que o dinheiro pode comprar, a estabilidade, o conforto que o dinheiro pode trazer, ou amizades que este mundo pode trazer em termos de vantagens para o cristão, que na verdade muitas vezes não são. Tudo isso são questões terrenas. A nossa promessa, a vida eterna não está nessas coisas. Está em ter o próprio Cristo, em confiar no próprio Cristo e saber que Ele é que é a vida eterna e Ele que traz a vida eterna. Portanto, chega de esperar com relação ao que esse mundo pode nos trazer. Ele não pode trazer nada e nem nos prometer, ou na verdade ele até nos promete, mas não cumpre. Tem esse elemento também, beleza? Então é isto, vamos confiar na promessa da vida eterna, que é em Cristo, e o próprio Cristo que é a vida eterna, como você notou aqui. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!